Estava parada na rua uma linda moça chamada Amélia e sua amiga Laura. Elas caminhavam até uma carroça, onde ali esperava um motorista que havia de trazer suas encomendas. Enquanto aguardavam, um jovem rapaz chamado Leopoldo as observa encostado em uma árvore. Laura, o que foi, Amélia? Não vê aquele moço que está nos olhando? O que tem isso? Não gosto disso. Ao se incomodar, pediu ao motorista para prosseguir, porém, o rapaz continuou a observar até onde Amélia estava à sua vista. As duas, incomodadas com a situação, estavam prestes a partir, quando o lacaio aparece correndo com sua encomenda. Como a carroça já estava partindo, o criado, ao entregar a encomenda com pressa, não percebendo, deixou cair um dos pares da bota que estavam embrulhados, e como estavam com pressa, nem mesmo as duas moças deram falta. Quem acabou achando a bota foi um moço, muito elegante, um leão da rua. Seu nome era Horácio. Este, ao perceber o tumulto, se abaixou para pegar a bota, pois viu que estava na carroça uma linda moça. Ao se levantar, as duas já tinham partido. Logo, o moço ficou desnorteado em procura de informações da dona do sapato. Sem sucesso, colocou o objeto no bolso e foi para casa analisar o sapatinho. Que delicada botina, com certeza de uma linda donzela. A sola está intacta, mas a ponta e o salto já apresentam um certo desgaste. Imagino que lindo andar deve ter essa moça. Hei de descobrir de quem é tão formoso pezinho. Ao mesmo tempo que Horácio analisava a botina, Leopoldo chegava em sua humilde casa, mas sem parar de pensar na formosa moça que havia visto mais cedo. Vá, se ao menos soubesse a direção em que aquela linda moça mora. Já sei, hei de me ir ao teatro. Devo encontrá-la lá. Estava acabando o teatro. Amélia resolveu ficar onde estava e não tomar o lugar da frente, apesar de Laura ter voltado ao seu banco. Mas essa resolução, tão solidamente calçada em seu coração, caiu de repente. Bastou um olhar. Vira na plateia um elegante cavalheiro. Era Horácio. O sorriso branda a manar os lábios da moça, como a onda pura e cristalina de um ribeiro. Desapareceu então sob outro sorriso mais brilhante, que borbulhava como a cascata. Mas ao mesmo tempo dessas trocas de olhares, Leopoldo se via em um dilema sem fim. Tenho cabelo castanho. Que pena. Acreditava que a mulher a quem amasse algum dia havia de ser loira. É a cor do reflexo da luz. Deve ser a cor desse véu casto que Deus fez para o pudor. Mas ele pensa mais um pouco e olha aquela linda jovem, aquele sorriso angelical, e retorna a falar. Mas para mim é indiferente ter o cabelo castanho. Poderia tê-lo negro como a treva. Eu amo sua alma, sua essência, pura e imaculada. Leopoldo, contemplando a moça, pela primeira vez lembrou-se de saber quem era na sociedade aquela mulher que lhe pertencia pelo pensamento. Ele viu o leão em seu posto. Ah, lá está Horácio, que pode me informar. Ele conhece todo mundo. Leopoldo, ansioso ao saber o nome da sua musa, não esperava duas vezes e vai em direção de Horácio. O mesmo, sem notar, saíra rapidamente e subia de um pulo das escadas que o separavam da segunda ordem. Aquela mão é a irmã do meu adorado pezinho. Não tem a graça dele, sem dúvida, nem se compara com aquele mimo de amor. Mas há um certo ar de família, quer que seja.
Após algum tempo, o leão chega à fileira onde está Laura. Quando trocam olhares, a moça tenta disfarçar, mas não consegue. O moço apenas reconheceu a roupa e a mãozinha que lhe serviria de fanal. Abaixou o olhar para o pé para ver se descobriu alguma coisa. O peito, a ponta, a sombra ao menos do pezinho mimoso, do ídolo de sua alma. Mas foi uma ilusão, não conseguiu ver nem apenas a sombra. É ela, sem dúvida. Para sentir esse pudor exagerado e incompreensível, é preciso ter ali oculto um pé como aquele que sonhei. Um pé. Após o término do espetáculo, Horácio vai saindo quando Leopoldo o chama. Adeus, Horácio. Olá, Leopoldo. Conheces aquela moça? Qual? Espera. Horácio tinha avistado Laura, que descia, e correu pressuroso, com os olhos fitos no pé. Seu olhar tinha tal força. Debalde, nem a sombra do pé. O encorpado estofo arrastava pesadamente pelo chão. Nessa desilusão, Leão volta para casa sem mais nenhum acréscimo na sua investigação. A esse tempo Horácio viu a moça passar. Gracioso passo é o andar da garça. Essas palavras foram ditas em voz alta, para que a moça ouvisse. Enquanto isso, Laura, descendo a rua, encontra na casa do macete Amélia, em companhia de sua mãe. As duas amigas, sem poder vir juntas, marcaram de se encontrar naquele ponto. Poderíamos ir ao passeio público. Deixa-te disso, está muito tarde. Há tanto tempo que não vamos lá. Não há nada de novo. Pois queria ver a garça, ainda não a vi. Viste sim. Mas queria ver uma coisa. O quê? Uma coisa, depois conto. Tá bom. Tanto insistiu que a Laura cedeu ao seu capricho e foram até o portão do passeio público. As senhoras desapareceram na curva de uma das alamedas do parque, em direção ao lago. Amélia queria ver o andar da garça, cujo Horácio aferiu-se ao seu. Por acaso, Horácio passou por lá e reconheceu o cocheiro. Subitamente entrou no passeio público. O terreno estava úmido da chuva da manhã. As pegadas das moças deixavam marcas no chão. Quando se retiraram, Horácio correu à procura da pegada da botina irmã que achou, e ficou ébrio ao reconhecer entre muitas pegadas a leve marca deixada pelo mimoso pezinho no chão. É ela, como sou um pateta, devia ter adivinhado. Há pouco, vendo passar pela rua, tive um pressentimento. Aquele andar não pode enganar. Não abandone o pobre Leopoldo à sua amarga decepção. O moço estava em uma tristeza profunda. Talvez a morte da Amélia não lhe causasse tamanho pesar quanto aquela imagem. Pense que dor era dele, quando via a deformidade surgir de repente para oprimir seu coração a imagem da mulher amada, da virgem de seus castos sonhos. O contraste para ele era a maior tortura. Se a Amélia fosse feia, ou senão, no pé não passaria o defeito, não quebraria a harmonia de um todo. Mas não, a Amélia é linda. Não somente linda, tem uma beleza regular. Suave, pura. Pode se chamar de melodia das formas. Nessa angústia passou Leopoldo o resto daquele dia e os que lhe seguiram. Mas é feia, aleijada. Após a semana intensa por pensamentos duvidosos, Leopoldo foi à casa de Dona Clementina, a amiga íntima de sua irmã. Nesta casa, Leopoldo tinha certeza de que seria bem recebido, e estava certo. Nem deu tempo de se apresentar às outras pessoas da sala e ele já estava lá dançando. Mas, de repente, na sala uma transformação inesperada. Amélia entrará. Sua graça difundiu-se com um influxo celeste. É a Amélia, filha de um negociante chamado Salles. Você conhece? Não, senhora.
então eu vou apresentá-la. Obrigado, dona Clementina. Agora não. Dona Clementina saiu e deixou o rapaz ali. Leopoldo, muito confuso sem saber o que fazer, pois a moça não tinha culpa de seu amor por ela e de sua desilusão com o pé. Ele então, vendo que a senhora estava de costas, pega seu chapéu e vai embora, achando que ninguém tinha percebido. Amélia, porém, viu. Seus olhos ficam por algum tempo presos na porta por onde acabava o almoço de sair. Quando passava um instante, caiu em si. Ficou surpreendida, que tinha ela com aquele desconhecido. Vinha com a alma cheia de primeiras delícias de um amor nascente, com as doces declarações de Horácio. Amélia, Sim, dona Clementina. quem deve apresentar o moço? Quem é? É o Castro. Você conhece? Não, senhora. Eu acho que ele já não está mais por aqui. Então ele me acha bonito. Castro? Muito bonito. Então foi de paixão que ele fugiu. Talvez, porque a paixão é como um vinho. Depois daquela noite, Leopoldo vira Amélia 2 ou 3 vezes, e todas se sentiu mal. Mas sem desistir em acabar com aquele desconforto, voltou ele dias depois à casa de Dona Clementina. Ali estava com efeito. Quando o moço entrou, ela dançava com as costas voltadas para a porta, e não o viu. Porém, momentos depois, virou o rosto como se obedecesse a um impulso estranho, e encontrou o olhar ardente de Leopoldo. Minha senhora, teria a honra de dançar com Vossa Excelência essa quadrilha? Amélia aceitou. Os dois começaram a dançar, até que então Leopoldo se declarou para Amélia. Outrora julgava ser impossível que amasse um horrível. Agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro. Não só reconheço, como sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires. Sinto-me capaz de amar um anjo, ainda mesmo encarnado em um aleijadão. Leopoldo falou ainda por muito tempo sem que Amélia o interrompesse. Quando Amélia, conduzida por Leopoldo, se dirigia a uma cadeira, Dona Clementina aproximou-se. Queria muito ser apresentador pra você. Ele já disse que te achou muito linda? Ao contrário, dona Clementina, dê-me a entender que me acha horrível. Vem de lá. Deverás? É impossível. Amélia, sentando-se, evocou a lembrança de Horácio, para fazer no seu espírito o paralelo entre o elegante leão e o estranho mancebo com quem acabava de dançar. Horácio, sabendo onde Amélia passava as noites em que ele não a via, mostrará desejo de frequentar a casa de Dona Clementina. A moça, porém, opôs-se. Ela tinha medo de ver os dois moços um de frente com o outro, não sabia qual seria sua reação com os opostos. Por isso, exigiu que Horácio não fosse à casa de Dona Clementina. Depois de alguns encontros semanais, Amélia acredita no amor de Horácio, e o leão sente cada vez mais amor pelo pé da gazela. Até que em uma manhã, às 11 horas, Amélia estava estudando no piano quando seu pai abre a porta da sala. O aspecto do negociante era grave, mas a gravidade serena que anunciava uma preocupação agradável. Trazia na mão uma carta aberta. Amélia assustou-se vendo entrar na sala o seu pai, que ela supunha na cidade. Ah, papai, já veio do escritório? Ainda não foi. Recebi uma carta que me obrigou a demorar até agora para falar com você e com sua mãe. A mim? O que será? Um convite ao baile? Leia. Amélia correu os olhos pelo papel e seu rosto cobriu-se de vivos rubores. A carta era de Horácio, que pedia a mão da linda moça em casamento. O que devo responder, Amélia? Depois de pensar um pouco, Amélia decide aceitar. O negociante voltou ao gabinete e Amélia dirigiu-se ao interior. De repente, veio uma ideia na cabeça da moça e ela sai correndo e vai até seu pai. Papai, envie esta carta, mas só daqui a 15 dias. Você sabe como são esses rapazes, não quero ser mais uma de suas conquistas.
O negociante escreveu e Amélia esperou até que partiu a carta, confiada a um criado. Após isso, Salles foi para a cidade. Amélia ficou pensativa em casa. O que ela sentia era um alvoroço íntimo. Amélia, já vestida para o jantar, esperava o noivo ao lado de uma banca de costura. Ela resolve enganá-lo para ver se ele realmente a ama ou só ama seu pé. Assim que Horácio chega, vai até ela que estava costurando. Vendo a moça na saleta, o leão dirigiu-se a ela, com a familiaridade a que lhe dava direito seu título de noivo. O que está bordando? Deixe-me ver. Não vale a pena, é um presente para uma amiga. Não são para a senhora? Não, respondeu a moça admirada. Mostrou o L bordado a ouro. Disfarçando, Horácio tentou novamente ver o tão esperado pé. Amélia, tão ocupada com seu bordado, debruçou-se sobre o bastidor para desembaraçar o fio frouxo. Este movimento descobriu até o artelho o pé da moça. Horácio estremeceu com a forte emoção. Um grito de aflição escapou do peito da Amélia, que afastou violentamente de si o bastidor. Os noivos ficaram mudos e confusos, sentindo-se repelidos um pelo outro, e contudo não ousando afastarem-se. Horácio levantou e deu alguns passos. Amélia aproveitou esses movimentos para fugir da sala. Depois de ver os aleijões de Amélia, Horácio acabou o casamento com ela e começou uma nova procura em busca dos pezinhos. Começou então a pensar, no dia que se perdeu a botina e no dia que viu-a de longe no passeio público. Essa moça, cuja inicial é um L, não é outra senão Laura. Então Horácio começou a ir atrás de Laura, e em menos de 15 dias já frequentava sua casa. Laura, sabe desde quando a amo? Desde a primeira vez que a vi entrar no carro, na rua da Quitanda, se não me engano, ia com a filha de Salles. Outro dia mesmo, a vi entrar no passeio público, apressei-me para tentar cortejá-la, receber um olhar sequer. Mas corri por todas as ruas, mas quando cheguei ao portão, fiquei desesperado. A senhora já tinha partido, sempre com a filha de Salles. Recordo-me, mas era por mim que fazia tudo isso? Duvidas, Laura? Não era apaixonado por Amélia? Fazia tudo por ela? Que ingratidão! Não sabes então por que fiz me apresentar na casa de Salles? Para vê-la, era preciso achar um meio. A senhora já não se lembra da dureza com que me tratava? Ah! Horácio disse aquelas palavras apaixonadas de joelhos diante da moça, que sorria inclinada para ele. Subitamente, abaixou-se para beijar-lhe os pés, esse objeto de sua adoração. Foi então que ela, soltando um grito, o repeliu para longe de si com horror. Mas o moço, que preparava toda aquela cena para chegar à realização do desejo por tanto tempo afagado, conseguira ver, mas não o que esperava, um pezinho mimoso, e sim, 2 pés ingleses de seu frígio que lhe pareciam descansar sobre uma almofada preta. Depois de outro susto que tomou em busca de seus pezinhos, Horácio tentou se acalmar um pouco. Os pés de Laura, vi os 2, e ambos são aleijões. Mas já de Amélia, avistei só um, provavelmente esse deve ser o objeto de meus desejos. Assim, Horácio, decidido a recuperar a amada, foi à casa de Salles. Já era noite, nenhum criado veio atendê-lo, e o leão tinha esperança de entregar uma carta ou até mesmo conversar com a moça. No portão a meio cerrado, ninguém aparecia. O leão então penetrou o jardim e logo chegou um carro com 3 pessoas. Uma das pessoas estava com roupas de sacerdote, então Horácio procurou alguém para interrogar. Sem sucesso, ele observou nas proximidades uma mangueira, que o conduziu ao tronco de uma árvore, direcionando-o à janela. Ele duvidava. Um altar erguido, o sacerdote oficiando Amélia e Leopoldo de joelhos, ao lado, Salles, Dom Leonor e 2 amigos que serviam de testemunhas. Eis o quadro que observavam os olhos de Horácio. O leão estava frustrado,
Ele acreditava que Amélie o tinha amado, quando a moça não sentira por ele nada mais do que desvanecimento de ver cativo de seus encantos. Foi Leopoldo que Amélie amou desde o princípio. O temporal estava aumentando. Horácio, então, desceu da árvore e foi para sua casa, escalando a grade de ferro do jardim. Enquanto filosoficamente esperava que seu criado lhe preparasse uma xícara de café, abriu um livro que acertou ser La Fontaine. Leu ao acaso. Era a fábula do leão amoroso. É verdade. Eu, leão, deixei que me cercasse as garras. Fui esmagado pela pata da gazela.